Elas afetam diretamente a vida humana sem que ninguém perceba. Aproximadamente 2/3 dos alimentos produzidos recebem uma ajudinha diária da polinização das abelhas. Estudos dizem ainda que cerca de 80% das plantas, em geral, se reproduzem por causa desse vai e vem incansável, das colmeias até a natureza. Mas como manter e preservar a vida desses animais, quando exatamente uma das ferramentas utilizadas na produção de alimentos pode estar sendo a responsável pela extinção de várias espécies? Com certeza, leva a uma mortandade, alta mortandade de abelhas no meio ambiente. Isso a gente sabe que vai estar afetando a fisiologia do animal, a alimentação. Isso tem tudo a ver com a qualidade de vida dele, A gente tem visto nos nossos resultados que mesmo concentrações muito pequenas dos agrotóxicos são capazes de causar essas alterações nas abelhas. Há cerca de 10 anos, vários estudos vêm sendo realizados pela Universidade Federal de Goiás para entender se existe ligação entre o crescimento da agricultura, o uso dos agrotóxicos e o desaparecimento das abelhas nativas brasileiras, as melíponas. A professora Edivani coordena um desses experimentos, que avalia o comportamento das abelhas em plantações de tomate, especialmente na região de Goianápolis. Durante esses estudos, nos tomateiros, mais de 40 espécies de abelhas nativas foram coletadas. E o que é mais interessante é que se você me perguntasse se alguma dessas aqui são abelhas, eu diria que não. Dá uma olhada, olha. Dá para ver claramente espécimes bem diferentes. A diversidade de cores, de tamanhos, olha, esse eu diria que é um besouro. Outras parecem pequenas moscas, mas todas são espécies de abelhas nativas brasileiras, não é isso, professora? São abelhas, não são besouros, não são mosquitos, são abelhas. Não, são todas abelhas e que visitam as flores do tomateiro. Nós coletamos esse material há cerca de 8 anos atrás, durante um estudo anterior, e elas eram comuns nas plantações, apesar do uso do agrotóxico na época. Mas hoje em dia a gente tem voltado para fazer novas coletas para outros estudos, outros objetivos, e a gente não tem encontrado. A abundância dessas abelhas diminuiu bastante, a diversidade também. Ela intensificou os estudos em uma área do campus e as análises iniciais mostraram não só o afastamento de espécies, como também mudanças no comportamento das abelhas. As análises preliminares mostraram que a taxa de visita nas lavouras, nas hortas de tomateiro diminui, as taxas de visita das abelhas. Nós montamos um experimento, colocando assim, blocos onde a gente pulveriza um determinado agrotóxico e outros onde a gente não pulveriza, e nós verificamos isso, então. O professor Hugo tem realizado estudos da cadeia genética desses animais. Segundo ele, ainda não se pode afirmar nada. O trabalho agora é de entender os padrões genéticos e, a partir daí, criar métodos para avaliar os danos que podem estar sendo causados. A gente tem estudado abelhas em plantações de tomate, orgânicas e não orgânicas, e tentar fazer um comparativo do dano genético entre esses pontos. Basicamente é isso. E a gente está numa etapa agora de padronização dos experimentos, É a partir do intestino, é uma técnica nova que a gente está tentando aprimorar. E a partir de um momento que for validada a técnica para esse tipo de estudo, a gente vai poder afirmar se as células intestinais desses animais estão sofrendo mais dano em áreas que ela tem exposição a agrotóxico. Para complementar esses estudos, foi montado aqui dentro da universidade esse pequeno meliponário. Dá para ver que as abelhas estão aqui, olha, em volta da gente. São 10 caixas com 4 espécies diferentes. Os animais saem daqui, são levados para o laboratório e lá alimentados artificialmente com uma espécie de xarope e pequenas concentrações de diferentes agrotóxicos. Depois disso, eles são estudados para entender o que esses produtos podem causar de contaminação, não só nos animais, mas também no mel produzido por eles. Algumas amostras coletadas mostraram diminuição na parede intestinal das abelhas, e essa alteração enfraquece os animais. A gente tem observado uma diminuição na altura do epitélio das células do intestino das abelhas. E isso é um sinal de que elas estão intoxicadas, na verdade, quando a gente em laboratório a gente fornece agrotóxico para as abelhas, a gente percebe essa diminuição
na parede do intestino das abelhas. O que a gente está procurando agora é ver se a gente encontra esse resultado repetido no campo. A gente indo no campo, coletando as abelhas, vendo se a gente encontra essas mesmas alterações que a gente induziu em laboratório. O professor Pedro é quem coordena o meliponário. E ele afirma que o desaparecimento desses animais, ou mesmo uma alteração comportamental, pode causar efeitos drásticos para a vida humana. E a luz amarela de alerta já foi acionada. Independente do que aconteça, né, do efeito que as abelhas estão sofrendo, se a gente perder as abelhas, a gente vai ter uma grande perda na polinização. Isso é ruim para a biodiversidade vegetal. Muitas espécies nativas, inclusive, elas são importantes, elas dependem da polinização das abelhas para poderem produzir frutos e sementes. E sem as abelhas a gente vai ficar numa situação bem complicada. A gente vai ter um período aí de diminuição de produção de alimentos, o que alguns especialistas acham que pode levar a fome e tudo mais. Então,